Olá a todos, boa noite. Eu sou a Fernanda Tonoli e esse é o evento A Pós-Produção é o Futuro do Audiovisual, uma iniciativa da EBAC. Bom, hoje estarei em contato com vocês aqui pelo chat. Vou pedir para vocês me darem aqui um boa noite, um oi, um olá, para saber se vocês estão me ouvindo bem. Me contem também. Boa noite, boa noite. Me contem de onde vocês estão falando. Estado, cidade. Boa noite. Olá. Legal. Tem vários nomes aqui que eu reconheço de outros eventos já. Muito bom. Niterói, Rio de Janeiro. Iba, Ilhabela, colega da Keila. Fortaleza, boa noite. Sejam bem-vindos, gente. Fiquem à vontade. A gente vai se comunicar por aqui a noite toda, tá bom? É por aqui também pelo chat que vocês vão mandar perguntas para Keila. Aí a gente tem uma regrinha aqui. Quando a pergunta for para Keila, vocês apertam aquele pontinho de interrogação ali do chat antes de digitar a pergunta, porque daí vem destacadinha de um jeito que eu consigo organizar mais fácil, elas não se perdem aqui no chat, tá? Contem pra gente também se vocês já atuam com audiovisual, se trabalham com pós-produção, se trabalham com outra coisa e querem migrar. Enfim, para a gente ter uma ideia aqui, conhecer um pouquinho mais do nosso público. Rio Grande do Sul, Iba. E podem ir escrevendo aí pra gente, porque a Keila tá ali no backstage, ela já vai vendo também, já vai conhecendo aqui o nosso público, tá bom? Isso aí. Presidente Bernardes. Legal. Bom, isso aí. Podem escrever aqui pra gente. Bom, gente, não sei se todo mundo conhece a EBAC. A EBAC é uma escola de arte e tecnologia baseada em São Paulo que oferece cursos de iniciação, especialização e bacharelado nos formatos presencial, online ou híbrido. 90% dos projetos realizados pelos alunos e alunas dos nossos cursos são desenvolvidos baseados em necessidades reais de empresas parceiras da EBAC. E 100% dos nossos professores são profissionais de grande destaque no mercado. O que diferencia a EBAC de outras escolas? Acho que um dos nossos grandes diferenciais é que a gente não vende somente cursos, nós acompanhamos vocês na busca pelos seus sonhos, com um time de professores de altíssima qualidade que desenvolvem cursos com conteúdo aprofundado e totalmente focados na prática. A cada módulo, você tem um acompanhamento individualizado dos nossos tutores, que te ajudam a melhorar a cada exercício. Bom, o assunto do nosso evento hoje aqui é pós-produção. Quem está interessado nessa área e está aqui hoje no evento vai ter direito a uma oferta incrível que eu vou contar logo mais, tá? Então fica aqui com a gente e se já ficou curioso, pode clicar nesse botãozinho vermelho aqui na faixa verde para saber do que eu estou falando, tá bom? Bom, hoje receberemos aqui, nessa edição do Dicas de Carreira, a convidada Keila Borges. Ela é coordenadora de pós-produção na DOT Cinema, do Rio de Janeiro. Atuou em dezenas de projetos de produtoras como a Conspiração, Gulani, Hungry Man, Zola e Ocean Films. Apaixonada por pós-produção, tecnologia e novas formas de comunicação e linguagem. Keila Borges, seja bem-vinda, boa noite. Pode vir aqui dividir o palco comigo. Gente, lembrando, podem mandando perguntas para a Keila aqui pelo chat, tá bom? Clicando no ponto de interrogação antes de mandar a pergunta, para ela vir destacadinha. Opa! Oi! Tudo bem, Keila? Oi, Fernanda. Oi, todo mundo. Boa noite. Tão Boa bom ter noite. tanta gente. É, que gostoso, né? Muito bom. Eu vou Todo colocar mundo... aqui. Já coloquei seus slides, tá? Boa. Então, Todo mundo querendo saber o que é pós-produção. Fiquei feliz de ter tanta gente aí. Boa noite, todo mundo. Então, já deu para a gente conhecer um pouquinho deles aqui, né? Podem ir escrevendo, tá, gente? Para a gente, continuem escrevendo aí, enviando suas perguntas. Eu vou deixar aqui vocês com a Keila, que ela vai, né? Tem um monte de coisa legal aqui para contar para a gente. E depois, na segunda parte do evento, é que eu vou trazer as perguntas para ela responder, tá bom? Que vocês colocarem aí. Keila, divirta-se, tá? Qualquer coisa Obrigada, que eu Fernanda. tô aqui. Obrigadão. Até já. Até. Então, bom, vamos lá, pessoal. Bom, a Fernanda já fez aí uma breve apresentação, né, de quem sou. Acho que eu não vou ficar muito me alongando, eu vou cair direto para o assunto, porque eu queria que vocês ficassem assim, bem atentos. Eu nem trouxe uma apresentação estrambótica, cheia de
efeitos, vídeos. Acho que hoje é muito importante que vocês entendam por que a pós-produção é o futuro do audiovisual. Né? Assim, eu imagino que cada um que está aqui hoje tem, em algum lugar do coração, da cabeça, né, o sonho de estar trabalhando, se não está já trabalhando com audiovisual, mas tem esse sonho de trabalhar nessa área. E quem já está nessa área, eu tenho certeza que também tem vontade de se desenvolver mais, de, enfim, ampliar novos campos, ou até de trabalhar melhor. Não. Né? Então, o audiovisual é uma área muito dinâmica, que tem, enfim, uma infinidade de possibilidades, de funções, e eu queria realmente que vocês soubessem um pouco mais sobre o que é pós-produção. É uma área que fica tão escondidinha, né? Mas ela está bastante em voga agora. E eu acho que a tendência é que a gente saiba saiba cada vez mais o que é pós-produção. Né? E é importante a gente falar sobre isso. Então, eu trouxe aqui vou passar agora para o meu primeiro slide, onde estão as principais ideias, né, para a gente começar a falar sobre isso. Bom, a primeira coisa que eu quero deixar aqui para vocês, que fique guardadinho aí com vocês, é que tudo que a gente faz tem pós-produção no meio. E quando eu digo tudo que a gente faz, né, eu estou pensando aqui muito no que a gente tem hoje de relação com a internet, né, com as redes sociais, com a própria tecnologia, de alguma forma, né? Está todo mundo exposto à internet em algum nível, seja quando a gente vai para um lazer, quando a gente escolhe um filme, né, para assistir na televisão, no celular, seja quando a gente carrega um vídeo no YouTube, seja quando a gente faz uma opção de educação, principalmente agora nesses tempos pandêmicos, a gente tem ficado cada vez mais expostos, né, a conteúdos audiovisuais, e não existe maneira de qualquer conteúdo desses, de qualquer programa, de qualquer meme até, de alguma forma chegar até vocês, se não passar minimamente por algum processo de pós-produção, tá? Então, eu costumo até dizer que tudo que a gente faz tem a pós no meio, mas a gente não está consciente de que isso está acontecendo. E isso não é culpa da gente, não. A pós-produção, ela é uma área feita, de alguma forma, para ser realmente invisível. Né? Quem nunca viu um filme, por exemplo, e aí você vê aquele recorte mal feito, que o personagem está claramente em cima, com a barriga, né, em cima de uma mesa, e com um ventilador ligado, dando a impressão de que ele está voando, aquilo acaba marcando a gente e causando graça, ao invés de produzir o efeito que muitas vezes a gente quer produzir, que é gerar emoção, que é gerar o riso, que é tocar a pessoa, né, com a mensagem que está sendo transmitida. Então, o público, mesmo que ele seja leigo, né, ele percebe quando a gente tem um efeito mal feito ali, ou quando a gente tem uma situação que escapa. Hoje em dia, se vocês repararem, o pessoal até assiste os filmes quase que frame a frame, né, procurando easter eggs, né, a gente tem um monte de desdobramentos de um filme quando ele vai para o cinema. Então, realmente, o trabalho de quem faz filmes, de quem faz séries, é o de tentar passar para frente produtos que tenham, assim, um nível de realismo muito, muito alto, né? E, então, como eu falei para vocês, é uma área que é feita para ser invisível, né? Mas é importante que a gente saiba exatamente do que a gente está falando. Então, eu vou falar para vocês um pouco do que é a cadeia produtiva audiovisual, porque é importante a gente localizar onde é que está a pós-produção nesse meio de caminho, né? E cadeia produtiva dá exatamente a ideia de que a gente tem um encadeamento de processos, né, que levam à produção de algo, né, no caso de produtos audiovisuais.
também não importa muito se a gente está falando de cinema, de televisão, de conteúdo para redes sociais, se a gente está falando de séries de TV, se a gente está falando de documentários. A cadeia produtiva ela vai ser mais ou menos a mesma, né? E ela vai do desenvolvimento até a distribuição. Então, tudo começa quando alguém tem uma ideia, né? E a gente passa um tempo desenvolvendo essa ideia. Nessa etapa do desenvolvimento, a gente passa pela produção. O objetivo dela principal é a produção do roteiro, né? Que é aquele guia mágico que vai servir de combustível para que o pessoal em pré-produção, que é a segunda etapa, né, da cadeia de produção audiovisual, é a pré-produção, os produtores, em geral, vão trabalhar ali em decupar esse roteiro, o diretor vai explorar artisticamente esse roteiro, fazer pedidos, um monte de briefings, a gente vai reunir muitas pessoas, gerar muitos documentos, né, que vão servir de base para que a gente vá para a terceira etapa de produção da cadeia produtiva, que é a etapa de produção. A produção, basicamente, é a etapa de filmagem, tá? Quando a gente vai executar tudo aquilo que foi planejado, né, durante a pré-produção. A produção é exatamente essa execução. Aquele momento do set de filmagem, onde a gente executa o roteiro e, através do plano de filmagem, das ordens do dia, enfim, a gente tem um monte de guias e parâmetros, né, que foram estabelecidos antes para a gente executar ali durante a filmagem. Em seguida, teoricamente, a gente tem a pós-produção, que recebe todo o material gerado na produção, ou seja, todo o material que foi gerado na filmagem, e a gente vai preparar esse material ali para ser editado, ser, enfim, devidamente finalizado, né? E depois dessa etapa, a gente finalmente vai para distribuição. A distribuição é aquilo que determina a chegada do produto audiovisual à casa das pessoas, né? Ir para o cinema, vai para a internet, vai para a televisão, vai para um público específico, com uma faixa etária específica, vai para um horário específico, qual é a grade que isso vai, por quanto tempo esse produto vai ao ar, né? Tudo isso vai ser determinado e executado nessa fase da distribuição. A gente tem, inclusive, um cenário aí, né, mundial de distribuição de filmes, de conteúdo, e também as distribuições locais. A gente, às vezes, ouve falar, né, que filmes nacionais perdem em distribuição, porque eles ficam pouco tempo nos cinemas, porque logo um filme estrangeiro chega e ocupa o lugar. A internet deu uma oportunidade maior também para a gente ter um pouco mais de exibição, né, de exposição dos nossos produtos nacionais. Agora, o que eu quero dizer sobre a pós, dentro dessa cadeia produtiva, é que, apesar do nome, né, dizer pós-produção, e a gente, aqui nesse raciocínio mesmo que eu fiz para vocês, eu coloquei a pós-produção ali, logo em seguida da filmagem, os processos de pós-produção definitivamente não começam exatamente depois da filmagem, tá? Então, estejam vocês na área já trabalhando, ou ainda não, ou desejando estar, é muito importante que vocês tenham isso, internaliza isso para dentro do coração de vocês, né? A pós-produção não começa depois da filmagem, tá? A pós-produção, vamos pensar aí, se aquilo que a gente vai trabalhar na pós é basicamente fruto de tudo que foi definido na pré-produção, né? E quando começa a filmagem, a gente já está produzindo esse material, vamos chamar isso de material bruto, né? Como é que eu posso, depois que está tudo filmado e gravado, simplesmente receber esse material e aí eu vou começar a trabalhar? Na prática, a gente precisa começar a pós bem antes, né, da filmagem. A gente começa, idealmente, a fazer os processos de pós-produção na pré-produção,
tá? E se a gente for pensar um pouquinho mais profundamente, no momento em que o pessoal do desenvolvimento, lá do roteiro, fazem definições e escolhas, né, criativas a respeito do produto que eles estão fazendo, seja isso publicidade, gente, seja documentário, não importa. No momento em que se define, eu quero fazer uma publicidade numa cidade futurística, ou eu quero fazer um documentário no interior do Brasil, ou eu vou fazer uma animação em stop motion, ou eu vou fazer uma série de super-heróis. Eu estou basicamente ali definindo um monte de coisas da história, de linguagem, etc, etc, mas eu também estou determinando como vai ser a minha pós-produção. Quando o diretor, no momento ali de fazer decupagem de roteiro, determina que a gente, ou enfim, a gente chega nos processos que levam a gente a calcular quantas diárias de filmagem, ou quando o fotógrafo diz a melhor câmera a ser utilizada é X, Y ou Z, nesse momento eles também estão fazendo escolhas que envolvem a pós-produção. É muito diferente a gente rodar com uma 5D ou com uma 60D, por exemplo, que são câmeras fotográficas que têm recursos, né, de vídeo, que, em geral, as pessoas gostam bastante por conta do sensor, gera imagens bonitas, mas é muito diferente a gente rodar com uma câmera DSLR e a gente rodar com uma câmera cinematográfica como a Alexa, por exemplo. Ou rodar com uma câmera como a Red, ou a gente resolver fazer câmera lenta e rodar com muitos quadros por segundo. Ou seja, cada decisão dessa, né, vai afetar, de alguma forma, a linha de produção, ou a linha de trabalho, ou ainda o workflow, o fluxo de trabalho, do que a gente vai ter na pós-produção. Então, se eu não tenho pessoas de pós-produção participando desse momento, a gente não tem como ter validação de dar tempo, de dar para gastar esse dinheiro, sim, as minhas máquinas estão de acordo para receber esse material, e assim por diante, né? Então, o trabalho de pós, mesmo que muitas vezes a gente não tenha o editor lá na pré-produção, que a gente não tenha o colorista lá na produção, o trabalho de pós já começou no momento em que a gente começa a fazer essas tomadas de decisão, né? Então, é importante vocês terem isso em mente, né? Do quão importante é a gente pensar como vai ser a pós-produção logo no comecinho, né, de um processo de produção audiovisual. Eu quero deixar muito claro aqui para vocês, a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre porte, né? Ah, meu projeto é grande, meu projeto é pequeno, eu tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. O que eu estou falando aqui para vocês um pouco não depende de se tem dinheiro ou se não tem dinheiro, se o projeto é grande, se o projeto é pequeno. É assim. O que vai acontecer é que talvez você tenha mais sofrimento, mais refações, ou seja, ter que refazer mais coisas, porque não pensou com esse olhar antes, né? Mas é quase que uma lei da vida. A gente vai tomando essas decisões logo que começa a fazer essas escolhas quando está fazendo um filme, uma série, até um post de rede social é mais ou menos assim, tá? E aí a gente tem, aqui eu coloquei para vocês, né, projetos que envolvem produção virtual, e aí por produção virtual eu coloquei apenas a produção virtual, porque a gente não é exatamente produção remota, tá? A gente está falando de cenários, utilização de cenários virtuais, por exemplo, como é o caso do Mandalorian, do Star Wars, e a gente já tem produções nacionais utilizando essas tecnologias para além, né, de uma substituição de tela verde, né, de croma, por exemplo. Quando a gente tem esses cenários virtuais, a pós-produção começa realmente antes, né? Eu já ouvi um case aqui de um videoclipe nacional usando essa tecnologia de cenários virtuais, e a conta que eles fizeram foi de que o desenho dos cenários em pós-produção começou 6 meses antes, né, da pré-produção do videoclipe começar. Então, a gente vai preparar esse cenário, vai decupar, vai desenhar, vai, enfim, começar a fazer os testes e aí ver se aquilo funciona ainda no computador, para depois ir
o lugar onde a gente tem as projeções para ver se aquilo funciona. Então, assim, leva-se bastante tempo. A gente precisa ter essa pós-produção bastante amarrada com a produção, tá? Uma outra comparação que eu gosto de fazer, e às vezes até assim, as pessoas mais puritanas até gostam de me contestar um pouco nesse sentido, é que quando a gente tem filmes de efeito, quanto mais efeitos a gente tem no filme, mais os processos de produção ficam amarrados à pós-produção, tá? O que não significa que filmes que tenham poucos efeitos não tenham necessidade de efeitos. Vou me explicar. Filmes que tenham, enfim, filmes que não são exatamente filmes de 3D, com super-herói, e o que quer que seja, aquela coisa, explosões, né, saltos, cenários virtuais incríveis. Mesmo esses filmes, eles têm um pouquinho, né, de efeitos ali. Porque no momento em que a gente apaga um boom, um reflexo de equipe num óculos ou num vidro, ou quando a gente começa a fazer reenquadramentos e rotoscopia para tirar, né, pessoas, troca um céu, né, para poder adequar, a gente começa a corrigir e a melhorar decisões que foram tomadas, às vezes, no set contra a vontade do diretor, por exemplo, né, isso já é efeito. Então, é sempre importante a gente ter isso em mente quando vai fazer um filme, principalmente se ele tem baixo orçamento, né? A sua filmagem precisa ser muito redonda, mas assim, muito redonda, para ela ter zero de efeitos visuais no final. Então, é importante a gente ter esse conceito. Isso não é algo, gente, que esteja claro para todo mundo, tá? Isso a gente vive até na própria área aí, trabalhando. Eu estou já há 21 anos em audiovisual, 16 em pós-produção, e até hoje a gente precisa, né, fazer um trabalho quase que de educação com produtores, às vezes muito experientes, para dizer, olha, é importante a gente deixar um dinheirinho aqui guardado, porque alguma coisa vai ter, né? Não é que ter, por exemplo, um boom aparecendo, ou reflexo de equipe, seja um problema ou um defeito de produção. Muito ao contrário, né? Isso acontece e a gente está ali para ajudar a resolver, tá? Também queria falar um pouquinho de animação e de música. Eu coloquei aqui, né, os projetos de animação. Quando eu penso em projetos de animação, eu penso que um projeto de animação já é um projeto de filme de pós, totalmente de pós-produção, né? E a animação, quando a gente está falando de animação 2D, quando a gente fala de animação 3D, ou até de filmes live action, que são os filmes que têm uma parte filmada interagindo com a animação, mas principalmente os filmes que são só de animação, 2D ou 3D, são filmes que têm o seu próprio fluxo bastante particular, né? Quando a gente tem a integração de animação com o live action, a gente tem novamente aquilo que eu falei agora há pouquinho sobre a produção virtual, que é a produção precisando estar um pouco a serviço da pós, no sentido de que a gente precisa fazer os dois casarem. Porque se não tiver os dois trabalhando muito juntos, a gente tem muitas dificuldades depois para fazer a finalização, quando não precisa refilmar e tudo mais, né? Então, são processos bastante particulares. Uma pena que hoje o tempo que a gente tem não vai dar para falar de tudo isso, mas é isso, né? Assim, queria que vocês soubessem. E com relação à música também, a música é pré ou pós. Música pode ser pré-produção, pode começar na pré-produção ou pode começar na pós-produção. A gente vai falar um pouquinho mais à frente disso, tá? O que eu queria que vocês tivessem claro também é que é isso. O audiovisual, ele é diverso, ele é híbrido, ele é artístico e ele é técnico. Artístico e tecnológico, né? Então, assim, o tempo todo a gente vai estar lidando com esse universo artístico, técnico, artístico, tecnológico, ele é híbrido, ele é diverso. A gente não tem uma fórmula mágica que ajuda a gente a aplicar em um filme e em outro filme, né? Inclusive, nas nossas formações aqui, quando a gente dá aula, né, por mais que eu passe para vocês tudo o que eu já passei, vocês vão passar diferente. Fazendo documentário
de futebol, contando a história, a mesma história que eu passei. Só o fato de vocês estarem trabalhando com outras pessoas é o suficiente, mesmo que seja para contar a mesma história, que é suficiente para que o processo que vocês vão passar seja completamente diferente, tá? Do que a pós-produção é feita, tá? Assim, eu costumo dizer que a pós-produção tem 3 frentes de operação principais. Uma frente de produção, uma frente artística e uma frente de infraestrutura. O que eu quero dizer com isso? A gente tem muita gente produzindo coisas para pós-produção, tá? Então, assim, supervisores de pós, coordenadores de pós, produtores de pós, pesquisadores. Vocês imaginam que tem essa galera, por exemplo, em documentários, fazendo pesquisa de imagem, né? Às vezes até pesquisa de imagem para os artistas de 3D fazerem as suas questões ali de criar personagem ou de criar objetos. Enfim, a gente tem uma imensidão de pessoas fazendo produção. Inclusive quem paga, quem está trabalhando, quem organiza a pauta de quem está trabalhando, né? Então, a gente tem um trabalho operacional muito grande, tá? A gente também não escapa muito dessa operação de produção quando a gente está falando de pós. Ao mesmo tempo, a gente também tem as frentes artísticas, né? Então, o editor, sim, a edição faz parte da pós-produção. O editor é um artista também. O pessoal de 3D, de 2D, de comp, toda essa galera é artista. Estão todos ali operando máquinas, mas eles têm um fundo criativo no seu trabalho, né? O corista também é muito grande, o empenho artístico que essas pessoas têm. Os supervisores de efeito têm uma função híbrida aí, porque eles estão falando com os artistas, eles estão criando a estética do filme, estão criando a cor do filme, né? E eles estão nessa função que é um pouco técnica, que é a função híbrida que eu falei agora há pouco, né, de fazer essa supervisão. Então, existe essa separação ainda, tá? O meu negócio tá andando aqui, peraí, deixa eu voltar um pouquinho. A apresentação andou. A gente tem essa função diferente aí do supervisor de pós, ou coordenador de pós, por exemplo, que é o que eu faço, o supervisor de efeitos, tá? Ou produtor de efeitos. É importante a gente ter essa divisão clara também. Nem todo mundo tem isso muito claro, e aí acaba chamando o supervisor de efeitos para resolver um negócio aqui de orçamento. Às vezes ele está para resolver um orçamento de efeitos, ele que vai dizer quantas horas leva, quantas horas não leva, mas ele não vai falar, talvez, do orçamento como um todo, da edição, por exemplo, né? Ou do colorista, ele vai cuidar da galera de efeitos, tá? E a gente tem um supervisor geral do projeto, um coordenador geral do projeto que vai cuidar, muitas vezes, desse orçamento. E a parte de infraestrutura, que, gente, vou ser bem honesta com vocês, pós-produção envolve infraestrutura, tá? Isso é algo que a gente tenta fechar os olhos aqui no Brasil. A gente costuma ser otimista de que nossa máquina vai rodar aquele codec pesado, mas é matemática. Essa é a parte de exatas, né, da nossa área. Assim, o conector, o cabo, processador, placa de vídeo, a máquina, o seu monitor, as condições de luz, o seu cabeamento, tudo isso faz diferença, né? Então, às vezes, a gente não sabe por que um filme é melhor que o outro, e às vezes a resposta está nisso, né? Exatamente na infraestrutura. Infraestrutura de vídeo, para o que a gente faz em pós-produção, tem uma especificidade técnica muito alta. Então, quem é TI, por exemplo, de computadores, de rede de computadores de escritórios, né, administrativos, por exemplo, pode ter dificuldades quando vai lidar com codec, com fluxo, certas coisas de infraestrutura de audiovisual que são bastante específicas. Então, essa é uma outra área sem a qual a gente não vive e que todo mundo que trabalha já um pouquinho com isso sabe o quanto faz a diferença a gente ter uma boa infraestrutura quando a gente está trabalhando. Inclusive quando a gente está trabalhando em casa, inclusive quando a gente é freelancer também. Faz diferença. Sabe aquele HD que custa R$300 e tem aquele mesmo HD, que aparenta ser o mesmo HD, mas ele custa 1.300?
Então, tem uma razão de ser. Sua vida vai ser mais fácil fazendo audiovisual com um HD de 1300. Não faça essa troca. Não é o tipo da escolha que, HD é tudo igual. Não. Aí volta essa pergunta, né? O porte do projeto faz a diferença? Não só o porte do projeto, mas o tipo de projeto faz diferença, mais ou menos, né? O que pode acontecer quando você tem um projeto menor, quando você tem um projeto maior, ou quando você tem mais ou menos grana para fazer o seu projeto, é que você pode passar para esse negócio ali de funções híbridas, né? Ou de pessoas fazendo acúmulo de funções, fazendo, sei lá, você contrata um editor para ele também receber o material que vem do set, aí você não contrata o GMA, que é o gerenciador de mídia audiovisual, para fazer o primeiro backup lá no set, você pula esse cara, você pula um assistente de edição que vai logar o material e passa direto para o editor. O editor, ele acumula 3 funções, tá? E aí depois, às vezes, ele até faz uma cor na mixagem, dá um tapinha ali e até solta a sua cópia. Então tem que ter cuidado se é isso mesmo que o seu projeto precisa. Mais uma vez, tem determinados processos que também imprimem na tela, né? Então, a gente como profissional precisa estar atento e quem está produzindo também precisa estar atento. É preciso ter cuidado com a sobreposição das funções. Ser multitasking, ou seja, polivalente, não é o mesmo que overtasking, né? Você entregar para uma pessoa, num prazo curto, a função de fazer muitas coisas, ou você receber muitas coisas para fazer num espaço X de tempo, não é exatamente o melhor, né? Não é o que vai exatamente determinar se você é um cara polivalente, incrível, maravilhoso, tá? Então, reflitam nisso, porque realmente multitasking não é o mesmo que overtasking, tá? Aí aqui eu listei para vocês algumas etapas do processo, que é para a gente ter uma ideia também de quantas áreas fazem parte aqui do processo de pós-produção. Eu acho que a gente tem ainda muitas subdivisões dentro, um monte de funções que podem fazer parte dessas etapas todas, tá? Algumas estão interligadas, algumas podem ser feitas pela mesma pessoa. Então, a gente começa ali pelo laboratório digital, né? Eu faço coordenação de laboratório digital na DOT aqui no Rio, e toda vez que tem filmagem, a gente cuida de se comunicar com quem está no set, fazer todo o processamento de imagem, quality control, né, de imagem, verificação de codecs e metadados. É um processo bastante complexo e a gente gera o material que vai para a edição. Lá na edição, a gente tem, né, o universo dos editores, dos assistentes de edição, que vão organizar e lapidar o material bruto para que ele seja, conte a melhor história, né? E em cima desse trabalho do editor, ele vai precisar contar com vários recursos. Eu vou sair um pouquinho da ordem aqui sequencial, mas só para vocês entenderem. Então, por exemplo, trilha sonora é algo que vai dar um suporte incrível para edição. Muitas vezes, quando ele está editando, ele já precisa ter esse suporte de música, né? Para poder trabalhar. Às vezes, a música não vem original, ela é uma música licenciada. A parte gráfica, sejam mapas gráficos, sejam créditos, né, que precisem aparecer, letreiros, muitas vezes, que ajudam a história a ser contada. Isso também vai estar trabalhando ali com a edição. Então, a gente pode começar a entender aí um pouco de trabalhos paralelos ou semi-paralelos, tá? Eventualmente, a gente vai ter alguma coisa de 3D, seja, inclusive, para fazer composição ali com a parte de efeitos visuais. Os efeitos visuais podem ser essa complexidade grande que a gente está falando, que vai também trabalhar muito com edição, quando a gente está falando de, por exemplo, né, tudo que a gente fala de matte painting, por exemplo, que a gente precisa criar cenários, pode ser composição digital, quando a gente precisa fazer sobreposições de imagens, né, para poder tornar um ambiente, enfim, incrível, ou para tornar aquela história que quer ser contada ali naquele quadro. A gente usa pedaços de cenas, né, de vários lugares e a gente faz essa composição ali. A gente vai usar o 3D também nessas situações, tá, para poder reconstruir coisas que talvez a gente não conseguisse fazer, né, na vida real, ou que a gente consegue fazer melhor e dar um resultado melhor e mais crível somente usando esse recurso.
Então, tudo isso vai ajudar, muitas vezes, a edição a contar a história. Tem filmes que não, tem filmes que sim, tá? Tem essa parte de cor, que é super importante, que ajuda a ambientar e tem muito a ver com linguagem, ajuda a contar essa história, ajuda a criar a sensação do filme, né? Uma boa cor ajuda a uma boa história a ser contada também. E tem todo o trabalho de pós-produção de som, tá? A gente foca muito na imagem, muitas vezes, e acaba deixando o som de lado, mas não pode. A gente conta histórias através dos ruídos, através dos diálogos, né? Um som mal captado, não sei se vocês já ouviram isso sobre a internet, que você pode até ter a sua câmera no YouTube, pode não estar muito boa, mas o seu som tem que estar incrível, porque um som ruim em audiovisual afasta o público, a gente não consegue seguir, né? Então, uma área que a gente precisa explorar bastante. É um universo gigantesco, o de pós-produção de som, tá? E aquilo que a gente chama de finalização. A gente discute muito aqui na nossa área, né? Sobre o que é a finalização. Se ela vem da edição, se a finalização vem depois da produção. E, na verdade, a finalização é esse momento final ali, onde a gente junta tudo. A mixagem, tudo que veio da cor, tudo que veio do efeito, tudo que veio do motion, tudo que veio do 3D, a gente junta tudo e a gente começa o processo das entregas, né, que é fazer os deliveries, entregar os produtos para quem quer que seja, né, para o canal que for. Isso é uma especialização também, é uma área bastante interessante, que depende de todo o restante do processo. Então, vocês podem ver que tem tanta coisa aqui nesse final que depende de decisões, né, que a gente toma lá no começo, é realmente muita coisa. E eu queria só aqui fazer um parâmetro para vocês, ver um pouquinho essa realidade do Brasil. A gente tem uma produção crescente, tá? Visa massas, a gente tem um público consumidor muito grande. Eu considero esse um mercado novo, que está em franco desenvolvimento, porque se a gente for contar aí, depois daquele período que a gente ficou nos anos 90, sem ter produções de cinema durante alguns anos, e aí depois a gente começou já de cara sendo indicado ao Oscar, e começou ali timidamente uma retomada de produção, foi a partir de 2010 que a gente teve uma produção massiva. Então hoje, se todo mundo aqui pensando em estudar audiovisual, seja em qual área for, a gente deve muito isso à lei de 2010, que promoveu a obrigatoriedade de 30% de produção nacional na grade das emissoras de televisão a cabo. Óbvio que a internet vem também com isso, né, aumentando a quantidade de janelas que a gente tem de potencial exibição, as redes sociais também trazem tudo isso, mas tudo começou ali de 10 anos para cá, então realmente é um mercado novo e a gente tem muito público consumidor. A gente tem investimento estrangeiro e a gente precisa de investimento nacional, tá? É importante, em outro momento, a gente fala sobre fomento, que é uma palavra-chave para a gente continuar tendo perspectiva de mercado. O Brasil é um celeiro de talentos, e é isso que eu estou falando. A gente tem um potencial gigantesco, a gente tem muita gente muito boa, mas a gente está deixando escapar essas pessoas estão indo embora do Brasil, né? E a gente tem aqui potencial, a gente tem um mercado novo em desenvolvimento, então o que falta hoje mais é a gente acreditar nesse investimento nacional e fazer com que esses profissionais bons fiquem aqui, tá? E quanto maior esse mercado ficar, menos o jeitinho, né? Esse jeitinho, você cola aqui, apresenta. Isso aí vai acabar não funcionando. O caminho natural para um mercado que cresce é a gente passar por processos mais complexos. No final, a gente pode até dar um jeitinho, mas vai ser aquele jeitinho que, na verdade, é um jeitão, né? Para a gente fazer projetos grandes, gigantescos. Eu não vejo a hora disso acontecer. E vamos lá. Prometi aqui para vocês, né, falar um pouquinho do futuro. Eu quero que vocês pensem aqui comigo também, gente. O mundo dá muita volta, tá? Então, assim, quando a gente olha para o audiovisual hoje, eu acho que é impossível a gente não falar de audiovisual, falar da internet, falar das redes sociais, falar do futuro do cinema, falar do futuro da TV a cabo e do streaming. E uma coisa que existe, né, em tudo isso é que a gente percebe o alcance
e esse movimento tecnológico que está acontecendo. O audiovisual está acompanhando isso. Então, para a gente lidar com altos formatos, quando a gente fala de 4K, nossa, é tão legal, né, a gente pensar em comprar uma TV 4K, e aí ter o 4K, e aí já tem a TV 8K saindo. Cara, isso é pós-produção também, porque a gente que tem que fazer a cópia em 4K, a gente que tem que usar, né, lidar com aquela câmera, com aquele monte de arquivos gerados em 4, em 8, em 6K. Então, a gente precisa realmente ter gente que consiga pensar em como lidar com tudo isso, né? A gente vai precisar cada vez mais de gente para fazer gerenciamento de pessoas, de projetos, né? Automações em vários níveis, porque quando você lida com muitos formatos, quando a gente lida com muito efeito, quando a gente lida com volumes grandes de processos, a gente precisa de automação acontecendo. Quando a gente pensa em inteligência artificial, e aí eu estou falando de realidade virtual, realidade aumentada, a gente também está falando um pouquinho de pós-produção, porque para fazer esses projetos, a gente precisa de gente que mexe em After, a gente precisa de gente que mexe em Nuke, a gente continua precisando dos profissionais de motion, né, de composição, de cor, são projetos audiovisuais em última instância. E pensa comigo, não é só para cinema que esses projetos estão sendo produzidos, não é só para o streaming, não é só para TV. Esse tipo de projeto está em todos os lugares, seja uma empresa de saúde, de educação, enfim. Hoje em dia, montadora, um monte de empresas de tecnologia estão precisando de profissionais com esses conhecimentos. Então, vale a pena investir nesse conhecimento, aplicar o audiovisual e ver o audiovisual sendo aplicado em outras áreas também. Duas linhas aí que são novas, blockchain e NFT. Eu vejo muitos dos meus colegas de efeitos visuais, que são artistas, como eu falei para vocês, fazendo projetos, tokenizando seus projetos e colocando na rede do blockchain via NFT, fazendo as tokenizações de arte, né? E ganhando seus dinheirinhos, enfim, criando, que é o mais importante. Esse é um universo que não acredito que seja balela, gente. Pode crer que isso aí está intimamente ligado ao nosso universo. E o bendito do deepfake. A gente vai entrar aí para o momento eleitoral, né? E é importante falar um pouquinho desse deepfake, que cai na boca do povo por aí, mas que é uma das tecnologias que a gente usa na parte de efeitos visuais, né? Quando a gente vê uma série como The Irishman, onde a gente tem um rejuvenescimento de vários artistas, Mandalorian também tem ali um personagem que eu não vou falar nada, porque senão vai virar spoiler, mas a gente tem um personagem famoso ali que aparece usando tecnologias de deepfake, né? A gente utiliza um monte de imagens de arquivo para poder fazer um mapeamento do rosto, traços, e aí poder dar um caráter de realismo, né, de realidade para aquele personagem. Existe um processo muito grande aí por trás dos deepfakes, mas hoje em dia já é possível, já existe aplicativo, tá? Aplicativo que faz o negócio, e a gente é enlouquecedor a gente pensar que algo que muitas vezes envolve centenas de profissionais, hoje você tem um app que faz, né? E aí pode gerar resultados aí, influenciar campanha política ou não, mudar a opinião das pessoas, pode ser usado para inventar fake news ou não, né? A HBO utilizou num documentário deles no ano passado essa tecnologia do deepfake para um documentário chamado Welcome to Chechnya, onde na Chechnya é proibido as pessoas serem, não é que é proibido, né? As pessoas que são LGBT, QIA+, elas têm dificuldade, né, no país, enfim, podem sofrer perseguição e tudo mais. Então, a HBO se utilizou de voluntários que ofereceram seus rostos para serem utilizados usando a tecnologia de deepfake para substituir o rosto das pessoas que foram entrevistadas. Isso é uma utilização ética, uma utilização bacana do deepfake no nosso universo audiovisual. Welcome to Chechnya é o nome do filme, tá? Então, já pegando esse gancho, já para a gente pensar aí no finalzinho aí da nossa conversa,
primeiro lugar que eu penso é que, como cidadãos, tudo que a gente faz envolve ética, né? Então, como produtores aqui, como profissionais, a gente tem também essa responsabilidade, né, com o que a gente está fazendo. Vou passar para um slide à frente, porque eu acho que isso simboliza exatamente o que eu quero dizer com isso, né? A gente produz sonhos, a gente cria ilusões, a gente constrói e modifica a realidade, e talvez até a gente produza novas verdades. E nesse momento, a gente está no momento da pós-verdade. Então, da pós-verdade e da pós-mentira, né? Então, como produtores de efeitos visuais, como produtores de audiovisual de conteúdo, a gente carrega no DNA do nosso trabalho uma responsabilidade tremenda, né? Como eu falei para vocês, aquilo que, sei lá, 5 anos atrás envolvia dezenas, centenas de profissionais para fazer, hoje a gente tem aplicativos de áudio e de vídeo que fazem o deepfake muito rapidamente, né? Alimentando um banco de dados, a gente consegue fazer artistas voltarem à vida e produzirem novas canções, o que quer que seja. Talvez isso ainda não seja popularizado, mas a gente precisa começar a pensar em como a gente vai utilizar essas coisas, né? Como profissionais, a gente tem direitos, deveres e responsabilidade com a nossa formação. Então, realmente, se dediquem. Aqui, essa é uma escola que tem vários cursos bastante legais que vocês podem se formar e estejam bastante atentos aos direitos de vocês como profissionais e aos deveres também, né? É importante tirar o registro de trabalho, que é o DRT, e fazer combinados claros, trabalhem com contrato, né? Tenham claro quando vocês são empregados de um projeto e quando vocês são os contratantes de um projeto, para vocês poderem endereçar as responsabilidades. E terem consciência de que nós somos integrantes de uma cadeia produtiva, esse encadeamento mesmo. A gente precisa produzir com qualidade, a gente precisa ter atenção e cuidado, tanto com aquilo que a gente recebe, quanto com aquilo que a gente vai entregar, né? Aquilo que eu recebo da produção e aquilo que eu entrego para a distribuição, e o pessoal do desenvolvimento, aquilo que eles colhem na vida, entregam para a pré-produção, e assim a gente vai, né? Pensando sempre em qualidade, atenção e cuidado. E o meu último comparativo aqui, cuidado com as comparações assimétricas, que é quando a gente pega um filme nacional, por exemplo, e bora comparar com a produção internacional. Cuidado, a gente está numa indústria potencial, porém começando, e façam depois um exercício de buscar orçamentos dos filmes nacionais, orçamentos, os 10 filmes nacionais maiores orçamentos e os 10 filmes internacionais de maior orçamento, para vocês olharem a diferença de um para o outro. A gente está falando aí de universos de 5 milhões de dólares para os filmes nacionais, que não chegam a isso, tá? No dólar, na cotação de hoje, a gente teria filmes aí de 3, 4 milhões de dólares, nas maiores, né? Primeiro e segundo lugar. Acho que o nosso filme de maior orçamento tem 20 milhões de reais. E fora, acho que foi Piratas do Caribe, um dos Piratas do Caribe foram 410 milhões de dólares. Então, e o 10º teve 250 milhões de dólares. Então, a gente tem, não podemos fazer essa comparação. A gente precisa realmente ganhar consciência de que 20 milhões num filme não é muito dinheiro. 10 milhões num filme não é muito dinheiro. E, sabe, ficar atento aí de fazer aquela educação com parentes, amigos, pessoas que não conhecem os processos do audiovisual. A gente trabalha muito, são diárias de 12 horas de trabalho, às vezes 6 dias por semana. Não tem ninguém para brincadeira aqui e realmente custa. E para a gente chegar no nível de séries incríveis, né, como a gente fala, a gente precisa ainda fazer muita coisa e gastar muito dinheiro, né? A gente precisa de muito investimento, a gente precisa de muito fomento, tá? Então fiquem atentos nessas comparações. Enfim, vou terminando aqui com essa frase, né, para a gente mentalizar que a gente produz sonhos, a gente cria as ilusões, a gente constrói e modifica realidades e a gente cria novas verdades também. É uma área fascinante. Eu espero que desse monte de coisas que eu joguei em cima de vocês hoje, vocês tirem alguma coisa boa e é isso, tá? Qualquer coisa, tá aqui meu último slide com contato meu, vocês também podem me procurar. Acho que a gente vai abrir para perguntas e respostas aqui também, né, Fernanda?
Você vai Sim. voltar? Você já está me ouvindo, Keila? Já, tô te ouvindo. E muito obrigada, que legal, que demais. Muito bom te ouvir, ter esse panorama tão abrangente. Já recebi algumas vezes aqui pessoas de pós-produção, mas é tão legal como profissionais diferentes, né, dão uma abordagem diferente. Foi muito legal mesmo. Deixa eu ver aqui, obrigada, viu? Imagina. Bom, gente, fiquem aqui com a gente, que a gente daqui a pouco entra para o momento de perguntas e respostas. Quero lembrá-los, antes de mandar a pergunta, cliquem nesse ponto de interrogação do chat, porque ela vem destacada de um jeito que eu consigo trazer para a tela. Vocês vão ver daqui a pouco, tá bom? Keila, enquanto você toma uma aguinha, eu vou falar um pouco para eles sobre essa oferta que eu falei que é exclusiva para o pessoal do evento, tá bom? Mas pode ficar aí tranquila. Se você quiser, se você preferir desligar a sua câmera, fica à vontade também, você que sabe. Bom, gente, então vamos lá. Falei para vocês que tínhamos aqui uma oferta incrível. Então, se vocês estão curtindo o papo com a Keila, vocês vão adorar se aprofundar no universo da pós-produção. Dominar o After Effects vai ser super importante para ampliar seus horizontes de atuação. É uma ferramenta versátil, muito utilizada nos mercados de cinema, games, publicidades, dentre muitos outros. Então, eu vou falar para vocês sobre o nosso curso online Adobe After Effects, do zero ao Pro. Vamos lá. Esse curso é a escolha certa para quem quer trabalhar com composição de vídeos, edições e efeitos especiais para o mercado audiovisual. Você será guiado nessa jornada pelo Luiz Lima, especialista em pós-produção para audiovisual. No curso, apresentaremos a vocês os recursos disponíveis no Adobe After Effects e as possibilidades para a criação de conteúdos profissionais, abrindo as portas para quem quer entrar na área de pós-produção de vídeos. Vejam só o que o Alexandre, um dos nossos alunos, fala sobre a experiência dele no curso. Oi, meu nome é Alexandre, eu sou um dos alunos da Escola Britânica de Artes Criativas. Cursar After Effects com um dos professores da EBAC vem sendo ótimo para mim. Eu não sabia nada do software, e hoje eu já consigo animar cenários, animar personagens, animar textos e muito mais. Eu sou muito grato ao curso por todo esse método que me passaram, essa linha de aprendizado, e hoje eu consigo criar coisas que eu nunca imaginei criar. Legal, então fiquem aqui comigo, eu vou falar para vocês um pouquinho da estrutura do curso, tá? E daquele presente que eu comentei que vocês também podem ganhar. Vamos lá. Nesse curso você vai conhecer o processo de captação de imagens, edição e pós-produção de um vídeo ou filme. Você será capaz de criar sua própria animação 2D com personagens e elementos animados e animará também textos, mensagens e legendas para vídeos comerciais. Você irá criar, encontrar, saber como comprar os plugins os plugins e softwares necessários para complementar seu projeto. E aprenderá a alterar cenários reais, adicionar objetos em movimento ou fazer ajustes para a criação de vídeos que tragam a sensação de ação para o público. E você terminará esse curso com 3 projetos profissionais que te ajudarão a abrir as portas para o mercado de trabalho. Quem está participando do evento hoje ganha um mega desconto de 60% no valor total do curso. É só clicar no botão vermelho aqui na faixa verde acima da tela e além do desconto vocês vão ganhar também um presente super especial. Já já eu vou falar do presente. Primeiro, é importante eu falar, podem clicar com tranquilidade no botão, que vocês não vão se matricular automaticamente no curso, tá, gente? Vocês só vão iniciar uma conversa com a equipe da EBAC, vão poder ainda tirar dúvidas sobre esse curso, sobre outros, antes de tomar uma decisão, tá? O clique no botão é para dizer assim, eu estava lá no evento e eu tenho direito a um mega desconto, tá bom? Lá, o curso, ele é todo estruturado em videoaulas detalhadas de fácil entendimento, que você pode acompanhar pelo computador, tablet ou celular no momento que achar mais propício. Você vai desenvolver várias atividades práticas em todos os módulos, dentro do ritmo mais apropriado para você. Você vai receber correções dos seus trabalhos, feedback individualizado dos tutores para aprimorar ainda mais suas produções. E você encerra o curso, como eu já disse, desenvolvendo 3 projetos autorais para consolidar o conhecimento adquirido. Também recebe seu certificado EBAC e sai do curso com essas produções reais, enriquecendo seu portfólio.
Então, gente, é por tempo limitado, tá bom? Esse desconto. Aproveita, garanta esse desconto de 60%. E vou contar para vocês agora sobre o presente especial. Esse presente é para dar aquele empurrãozinho para você começar já a se candidatar também a projetos internacionais. Ao se matricular no curso, você ganha um mês totalmente grátis de curso de inglês na EF English Live, com acesso a 16 níveis e certificado reconhecido internacionalmente. Não dá para perder essa oportunidade. Se você quer aprender After Effects, ele é realmente uma ferramenta muito versátil, muito utilizada por quem trabalha com pós, tá, gente? É uma aposta certa. Então, vamos lá. Keila já voltou, muito bom. Agora podemos começar aqui nosso momento de perguntas. Eu acabei não vendo o chat enquanto estava falando. Ah, tá bom, não se preocupa. As perguntas vêm destacadinhas aqui, então eu consigo ir trazendo elas aqui agora. Tá bom. Vamos lá, Keila, uma pergunta aqui do Pedro. Tá, eu acho que você fechou seu áudio, Keila, sem querer aí. A pergunta do Pedro. Existe algum profissional da pós-produção que fica no set durante a gravação? Bom, quando a gente tem a primeira situação em que a gente vai ter profissional de pós em set é quando a gente tem gravação de cenas de efeito. Tá? Então, normalmente, essas cenas têm acompanhamento de um profissional que está envolvido naquela cena, de alguma forma, né? Então, pode ser um supervisor de efeitos, pode ser alguém que, não sei, às vezes até a pessoa que vai executar, né? Alguém de composição, alguém de after, que vai fazer a execução ali do efeito em si. Existem situações, já aconteceu comigo, por exemplo, de participar de um longa que tinha um cronograma super curto de lançamento. Então, nesse caso, a gente preparou uma operação, foi uma operação bem específica, para que os editores estivessem presentes no set durante a filmagem. Então, a gente gerava um material que ia para a própria pós-produção, mas o editor já recebia ali na hora o material para poder editar. Não é comum, tá? Em geral, a gente filma e manda, prepara o material. O editor passa, às vezes, meses trabalhando na montagem. Mas, nesse caso específico, já havia acontecido o editor estar lá. E uma última situação é que eu costumo dizer que o GMA, que é o gerenciador de mídias audiovisuais, que muita gente conhece como logger, é aquele profissional que fica no set recebendo os cartões e ele faz uma primeira organização do material, ele gera os primeiros backups de segurança, etc. Esse profissional, normalmente, ele está alocado na equipe de câmera, né, junto com o fotógrafo. Eu costumo dizer que é o último homem de produção e meu primeiro homem de pós, ou mulher de pós, porque é a pessoa que vai, sabe, selar o material e entregar para a gente na pós-produção, e o trabalho dele é fundamental para as coisas funcionarem bem na pós. Acho que é um pouco isso que acaba acontecendo da gente presente. Legal. Aqui, o João Pedro pergunta: o profissional de pós-produção trabalha junto ao roteirista ou diretor durante todo o processo? Então, realizar a produção, tudo tem que ser baseado na visão do diretor ou é algo que pode se manter no diálogo? Olha, a prática nossa de mercado no Brasil é de não ter profissionais de pós trabalhando junto com o roteirista e junto com o diretor. Porque são funções criativas e de definição de um monte de coisas, né? Enquanto eles estão criando a história, enquanto eles estão criando a história, enquanto eles estão, assim, vamos pensar que o processo de roteiro é né? Você está gerando o roteiro ali, você está criando a história, você não precisa ter uma pessoa de pós ali olhando. É importante, às vezes, ele fazer consultas, né, com profissionais de pós. Quando ele vai trabalhar com filmes de época, quando ele vai trabalhar com animação, com situações que possam ser específicas, até para ajudar a medir um pouco até onde ele pode ir criativamente, né? Às vezes sentar com um produtor, passar por umas situações para aquele roteiro também não ficar impossível de ser executado, né? Mas ele não pode ter, no momento que está criando, a limitação, tá? De falar assim, isso aí custa 10 mil, você não pode colocar. Isso é muito ruim para quem está criando,
A gente tenta evitar isso. O diretor é a pessoa que normalmente tem a incumbência de ter a responsabilidade artística do projeto, né? Então ele vai se debruçar em cima desse roteiro, ele vai acompanhar o processo como um todo até o final. E ele é como se fosse o maestro, gente, assim, é o cara que vai estar dizendo, né, como a banda toca, basicamente. Então, a gente vai muito no que tentar fazer com que aquilo que o diretor quer, né, aconteça. Então, às vezes acontece, a gente costuma até brincar que em pós a gente precisa ter muito de psicologia, porque às vezes as pessoas não têm os termos técnicos, né? Os diretores às vezes não têm os termos técnicos. E aí eles chegam pra gente e falam assim, mas eu queria que essa situação fosse mais quentinha, ou que fosse mais isso, ou que fosse mais aquilo, eu queria que a coisa tivesse esse aspecto. E a gente precisa entender e fazer com que aquilo seja executado. Então, eu vejo a gente trabalhando mais próximo do diretor, né? Não na fase do desenvolvimento, mas durante o restante do processo como um todo. Legal. O Pedro pergunta, diz, né? Adoro essa área, me apaixonei pelo After Effects e agora estou de olho no Nuke. E gostaria de saber qual software mais comum de ser visto em produtoras especializadas e de dicas para treinar VFX nesse período de quarentena. Tá. Eu acho que dos softwares mais populares que a gente tem nesse momento, a gente pode falar do DaVinci. O Nuke é um software muito específico e muito importante. E, assim, é utilizado nas produtoras mais incríveis fora e dentro do Brasil. Está ali para solucionar problema de tudo quanto é natureza. Mas eu acho que os mais populares acabam sendo o DaVinci Resolve, porque ele tem uma versão gratuita, né? Então todo mundo pode ter um computador com configurações básicas, dá para você baixar. Eles têm manual aí na internet, tem tutorial em tudo quanto é lugar, o pessoal usa. É muito popular, assim como em edição o Premiere, eu acho que acabou ficando um software super popular também. O Resolve tem uma vantagem de que ele, além de ter ferramentas de edição que a gente usa mais para finalização, tá? Edição online, que a gente chama. Mas ele tem a parte de cor também, então você consegue fazer bastante coisa ali de cor e consegue dar uma saída num programa, num produto. Às vezes se utiliza isso para laboratório digital também, né? Eu acho que esses dois são os mais populares, porque são ferramentas que estão mais acessíveis, né? Então, para a gente começar a pegar algum traquejo na área, eu acho que é bom exercitar isso aí. E com relação a esse treino de efeitos, depende muito do que você quer fazer em efeitos, porque efeitos tem tanta coisa, né? Assim, composição está dentro da área de efeitos. Eu acho que vale olhar esse curso de matte painting que tem aqui. Quem pinta, quem tem uma pegada de artes plásticas também vale explorar, né? Quem gosta um pouco disso também vale explorar. Mas realmente é uma área bastante intensa, assim. Eu sugiro, enfim, acho legal, Fernanda, ter essa coisa da aula em inglês ali. A gente tenta ter os termos todos em português, mas a gente tem bastante conteúdo em inglês, né? Ainda os nomes dos softwares são todos em inglês. Eu acho que vale muito a leitura de conceitos, vale muito assistir os filmes, vale assistir breakdown também, se alimentar visualmente de estéticas. Acho que esse é o maior treino, porque depois, quando você consegue um estágio numa produtora, eles vão te botar para fazer tudo quanto é tipo de negócio. Aí você treina, entendeu? Quando você começa a trabalhar num lugar, eles te treinam. Então, não necessariamente você precisa chegar sendo o cara mais incrível do planeta. Às vezes, o cara mais incrível do planeta, ele vai trabalhar como freela, mas ele talvez tenha um pouco mais de dificuldade. Se ele não tiver uma maleabilidade, ele vai ter dificuldade de se adaptar ao workflow de uma produtora, por exemplo. Mas tem pessoas que tenham um senso estético, senso, né, visual, treino de olho, isso é fundamental. Eu indicaria aí por esse lado. Perfeito, Keila. Aproveitar aqui e pedir licença também. Pedro, você tem que vir, tá, no evento amanhã, que ouvi dizer alguma coisa aí sobre um presentinho, alguma coisa amanhã que tem a ver com o Nuke, enfim, venha. Amanhã o evento é de matte painting.
Vamos lá. Matheus pergunta, você acha que com o surgimento de novos programas, podem afetar na contratação de profissionais, já que um programa pode substituir uma equipe de edição? Olha, eu acho que não. Não vejo assim, porque o que eu vejo é que a gente precisa cada vez menos se apegar aos softwares. Porque é isso, cada dia que passa, a gente vai ter um software novo. Então, por isso que eu falo dessa coisa do treino do olhar. Né? Treinar o olhar, ter um pensamento mais lógico. Né? Eu sempre recomendo as pessoas, estudar um pouquinho de programação, de código, sabe? Mesmo que a gente seja de humanas, dá uma atenção para esses pensamentos lógicos, para esses exercícios, porque daqui para 10 anos à frente, quando eu falo até de futuro, né, eu fico ansiosa, porque eu falo, gente, as coisas vão mudar, mas elas não vão mudar só para o audiovisual, elas não vão mudar só para a pós-produção, elas vão mudar para todo mundo, assim, do celular, né, que a gente usa, que cada vez mais vai ser difícil a gente entender como funciona, é nosso liquidificador, que daqui a pouco está conectado na internet, você não conseguir mais reconhecer onde estão os botões das coisas, porque tudo vai ter internet, né? Tudo vai estar conectado. E essa coisa da tecnologia, ela está dando saltos grandes. Até a gente estacionar um pouquinho, vai levar um tempo. Então, programas que tragam alta capacidade de processamento de imagem, que a gente possa ter imagens cada vez com melhor resolução, a gente, assim, sejam bem-vindos, né? Mas isso tem as suas implicações, né? A gente precisa de profissionais treinados para poder trabalhar com esses programas, ainda que seja um, mesmo que a gente, sei lá, 20 anos de audiovisual, nunca mudou o processo de preparação do material que sai do set, fazer backup, as pessoas pulam as etapas, mas elas estão lá, tem que fazer backup, tem que processar o material, quanto mais K uso de gravação, 8K, 12K, mais eu tenho que reduzir esse material para editar, né, para ele ser facilmente transportável. Para o produtor assistir, se ele estiver no Japão, isso não vai no 8K, isso vai no formato pequenininho. Então, eu acho que não tem esse medo, não. E esse surgimento de aplicativos, como eu falei do deepfake, né, aplicativos que fazem tudo. Gente, isso só coloca o cinema, o streaming, a TV, cada vez mais no lugar que eles ocupam. Porque se a gente pegasse um deepfake de aplicativo e colocasse num filme e fosse para uma tela gigantesca, vocês iam perceber. Ia ficar ruim. Então, cada vez mais a gente fica com o nosso garantido nessa área, quanto mais isso se populariza, sabe? Você consegue dizer, isso aqui é de internet, isso aqui é de cinema, isso aqui é da internet, isso aqui é do streaming. Entendeu? Então, para isso, eu acho que ainda leva um tempo, tá? Mesmo que a gente veja o pessoal fazendo umas paródias que às vezes são tão legais, são tão bonitinhas, né? Mas isso é o poder do conteúdo. Um conteúdo ruim, com uma embalagem linda de pós-produção, continua sendo um conteúdo ruim. Então, né? Fica tranquila que tem emprego. De última, a gente tem que se especializar em mexer com esses softwares, em fazer a programação deles, né, em fazer o suporte técnico para eles. Então, acho que surgem novas profissões a partir disso. Sim. Legal. Aqui, o Pedro pergunta, você acredita que o sucesso de produções nacionais como Cidade Invisível, que tivemos na Netflix, abre a entrada para novas produções que façam constante uso de efeitos visuais? Eu acho que sim. E, na verdade, eu acho que é isso, gente. A gente já é um sucesso de produção de efeitos visuais, a gente só não tem o hábito de consumir o longa-metragem audiovisual com efeitos. A gente ainda estranha essa linguagem para esse tipo de formato, porque a maior parte de nós foi educada por novela, né, e a gente ainda faz muito essa comparação na novela, né. E eu percebo muito, a pessoa ouve falar português do filme, ela já está assim, ai meu Deus, é novela. E não consegue enxergar, às vezes, o que está por trás. A gente
ganha prêmio todo ano, há mais de 30 anos, com propagandas e seus efeitos visuais. Nosso mercado de publicidade é muito forte, muito criativo e tem uma competência técnica tremenda. E é onde está aplicado praticamente tudo que a gente tem de efeitos visuais no Brasil. Só que a publicidade são 30, 60 segundos, né? Então, a gente, quando vê a coisa do cinema, que aí quando a gente está falando de 2 horas de duração, outros 500, literalmente, né? 500 de dinheiro, inclusive. As produções publicitárias são caras, portanto, o cinema é proporcionalmente matemático, nessa hora é matemático, não tem pacote, não tem desconto. Matemático, por frame o custo. Então, eu acho que a gente tem potencial. O que a gente precisa é conseguir produzir conteúdo, né, fazer roteiro, desenvolvimento de histórias que tem o potencial que Cidade Invisível tem, Bom Dia Verônica tem, né, a gente tem muitas coisas, muitos projetos nacionais aí que estão se destacando. Eu acho que é só o começo. Legal. O Matheus pergunta, você acha que o cinema brasileiro seria mais valorizado se os próprios brasileiros dessem mais valor e talvez até ir para um cinema estrangeiro? Será que ele quis dizer trabalho brasileiro trabalhando? Não, ele está falando de colocar filmes nacionais na grade internacional. É o que eu estou entendendo. Qualquer coisa comenta aqui pra gente, Matheus. Eu acho que sim, Matheus. O que acontece é que a gente tem uma questão que não é só sobre o Brasil, né? A gente tem um mercado internacional que está acostumado a consumir as produções americanas. E aí, quando a gente fala de levar o cinema nacional para fora do Brasil, vai passar muito por esse lugar, né? A gente vai entrar como o filme francês chega muitas vezes aqui, ele chega numa sala de cinema específica, como filme iraniano, como filme espanhol, ele sempre vai ali para um espaço unibanco, né? O que era o espaço unibanco, um cinema de artes. Que vai falar do cinema estrangeiro, porque por cinema as pessoas, por padrão, têm na cabeça que é o conteúdo americano, que hoje já está conteúdo americano, Londres, Nova Zelândia, por conta desses blockbusters, e Canadá, né, ele já abriu um pouquinho, mas eu acredito que, como eu falei ali no último slide, né, a gente faz comparações, isso não é culpa de ninguém, isso é normal. Mas a gente faz comparações que são assimétricas. O fato das pessoas não saberem como se faz um filme faz com que a gente compare Cidade Invisível com Dark, por exemplo, que é uma série alemã, né? Ou que compare isso com, sei lá, House of Cards, sabe? Uma produção milionária americana. E sendo que, no caso das produções americanas, canadenses e londrinas, eles têm, inglesas, né? Eles têm um lastro aí de anos e anos produzindo com alto orçamento. A gente está no começo dessa jornada. Eu acho que é tempo que vai dizer mesmo. E o investimento que a gente conseguir, né, ter para esse setor nos próximos anos. Legal. O Miyuki pergunta, Keila, estou no ensino médio e penso em estudar audiovisual. Alguma dica de como perceber se é esse o meu caminho? Vamos lá, audiovisual, né? Audiovisual é muita coisa. E, assim, quando eu era menor, eu tinha essa... Opa! Não sabia exatamente o que é que eu queria fazer, mas saber que eu queria, de alguma forma, trabalhar com som e com imagem. E a partir dali transmitir mensagens. É a coisa mais genérica, eu acho que talvez o discurso que passa na cabeça de muita gente. Transmitir mensagens, tocar as outras pessoas, fazer as pessoas pensar. Então, eu acho que se é um pouco por aí, vá por aí. Mas saiba que tem muitas formas de se chegar ao audiovisual, justamente porque aí tem um probleminha, né, que é a gente não ter muita regulamentação do setor. A gente acaba recebendo gente de todas as áreas, né? Então é possível você ser geólogo e fazer cinema. É possível você ser médico e fazer cinema. É possível você ser psicólogo e fazer cinema, né? Então,
Que, por isso que eu falei ali em algum momento, é importante a gente ter consciência da gente como profissional, e no momento em que você escolhe trabalhar com audiovisual, encontrar um pouco o que você quer e buscar a sua certificação naquilo que você faz, que é o registro profissional, né, o DRT. Você vai tirar um documento que vai te dizer, eu sou um técnico em cinema, sou um técnico em audiovisual ou em televisão, tem os DRTs para as funções. Mas isso de nenhuma forma também te limita. Você pode começar trabalhando como eu. Comecei como assistente de produção de base, ficava no escritório. Aí fui ser assistente de produção no set. Aí fazia assistência de elenco, assistência de objeto, assistência de arte. Fui chegando até um dia bater lá para a pós. E aí, quando eu cheguei na pós, me deu um clique e da pós eu nunca mais saí, né? E eu fiz várias coisas, mas me especializei em ser coordenadora, assim, que é ser a pessoa mais generalista possível, porque eu não sei profundamente, não sou especialista em nada, mas sou especialista no generalista, sabe? É um negócio... eu, de alguma forma, cumpri a minha missão, estou aí fazendo audiovisual, cinema às vezes, documentário às vezes, TV às vezes, publicidade às vezes, né? Minha gata tá concordando comigo. Né? Então, eu acho que é por aí, dá sim. Isso aí. Eu quero falar também, Mil, que a gente faz esses eventos aqui na EBAC, não sei se é a primeira vez que você vem, mas a gente faz esses eventos gratuitos aqui toda semana, e a nossa intenção aqui é justamente essa, trazer profissionais como a Keila, super profissionais aqui do mercado brasileiro de diferentes áreas, para vocês terem contato com essas diferentes áreas e conhecerem, poder tirar suas dúvidas antes de escolher que curso fazer, se vão fazer curso, se vão fazer faculdade, enfim, poderem tirar as dúvidas e conhecer um pouquinho de cada área aqui antes de tomar uma decisão, tá? Então, acompanhe nossa programação, vou colocar até aqui o endereço do site da EBAC, lá no site, vocês vão ver que tem os cursos, que são pagos, e os eventos lá são chamados de webinars, tá? Então, se você clicar em webinars, toda semana se renova aquilo ali, e você vê os eventos que a gente vai ter na semana seguinte. E tem, assim, pelo menos 2 de audiovisual por semana, tá bom? Então, começa a seguir a primeira vez. Ah, Matheus, legal. Começa a seguir, então, ali a gente, fica atento. Segue a EBAC Online também no Instagram, que toda semana, começo de semana, eles postam a programação da semana, e aí vocês vão ter a oportunidade de ver eventos de diferentes áreas. Por exemplo, amanhã a gente tem matte painting, semana que vem a gente tem concept art, filmmaking, motion design, os eventos, tá? Todos gratuitos, pra vocês virem aqui e aproveitarem mesmo, tirar as dúvidas com esses super profissionais brasileiros que temos aí no mercado, com a Keila. E, bom, eu vou trazer... Keila, seu microfone tá desligado, só para te... Eu deixei desligado, porque meu filho ligou o videogame aqui, vocês vão ouvir a musiquinha do videogame. Tá bom, uma pergunta um pouco relacionada... Tá bom, uma pergunta um pouquinho relacionada aqui com a da Miyuki. É possível ter aprendizado na área sem o ensino superior? Tenho diversos cursos, mas encontro dificuldade em encontrar job justamente por não ter faculdade. Pois é, né? Isso é uma dicotomia, Pedro, porque tem bastante gente trabalhando na área que não tem formação em ensino superior. Ou que tiveram que largar o trabalho porque começaram a trabalhar e aí não dão conta de fazer. Eu, particularmente, me formei em rádio e televisão e foi um esforço de me formar. Assim, eu precisei fazer... tive algumas limitações, né? Eu era daquela que saía do trabalho, não porque eu tenho que ir para a faculdade. Então, isso durante algum tempo limita. Mas eu achava importante ter o diploma, por exemplo. Né? Isso vem da minha criação de casa e tudo mais. Hoje, eu vejo, assim, com tanta coisa experimental que a gente tem, principalmente nessa área de pós, que eu falei para vocês, tem um caráter de conexão com novas tecnologias muito grandes. Seja porque a gente tem que viabilizar um produto de realidade virtual, de realidade aumentada, o que seja, a gente tem, assim, até certo ponto, eu até digo que a gente tem até um pontinho de convergência com a área de TI também, sabe? Assim, eu vejo muito, eu uso, né, muita coisa de gerenciamento que o pessoal usa em TI, para gerenciamento de equipe, de projeto.
Mas eu vejo que tem muita gente que diz que não, que o bacana é você ser autodidata, que a gente tem condições de ser autodidata, tá? Fazendo vários cursos, várias formações, inclusive bebendo na água de várias áreas, assim, como eu falei, do TI, engenharia de produção, da computação gráfica, da ciência de dados, desenho industrial. A gente tem uma infinidade de faculdades que tem um pouquinho daquilo que a gente precisa. Eu costumo dizer que em efeitos visuais, por exemplo, vocês acham que aquelas naves que o pessoal faz, aqueles planetas que o pessoal faz, você acha que aquilo é da cabeça do ser humano, puro e simples? Né? Não envolve pesquisa, às vezes profunda, você tem que saber um pouco de geologia para fazer um personagem. Quando a gente faz 3D, né, a primeira coisa que a gente faz é o rigging do personagem, a gente constrói o esqueleto dele. Tem um ponto que você precisa entender um pouquinho de anatomia, da face, a musculatura do corpo, né? Então, você faz um curso de anatomia de 3 meses para poder fazer um personagem? Então, o que eu posso te dizer é que pode ser e pode não ser, tá? O mercado ele não vai te rejeitar porque você não tem um diploma, mas se você tiver um diploma, ele é bem-vindo. O que eu posso te dizer é, para carreiras internacionais, eu já fiz algumas entrevistas com profissionais que estão fora e eu percebi que a maioria tinha formação superior. Tá? Aí eu não sei te dizer, não acho que as empresas internacionais tenham pedido que eles tivessem formação, mas eu acredito que deu maturidade para eles. A faculdade pode ser esse lugar de networking, pode ser esse lugar de contato com professores experientes, pode ser um lugar de desenvolvimento de projetos, e desenvolver projetos é legal, né? Assim como a Fernanda trouxe ali no curso de África, que vocês vão fazer uns exercícios que são práticos. Essas coisas, dependendo de como forem desenvolvidas, já servem como uma basezinha para você começar a se oferecer como estagiário em um lugar ou outro, né? Ou te dar motivação para começar a fazer aquilo em casa, produção em série em casa. Isso também funciona. Tá? Quem mexe com essa área, está de olho nos fóruns, está de olho no Reel, talvez não dê retorno, não vai ficar todo mundo aí te dando um retorno toda hora, mas o pessoal está de olho. Eu já tive amigos contratados para trabalhar em Harry Potter, porque tinha Reel publicado em fórum. Então, essas coisas acontecem, tá? Então, acho que a faculdade, ela pode servir para isso. Se você sente que tem que fazer, se joga. Perfeito. Vamos para as últimas perguntas, tá, gente? Tá. Bom, vamos lá. Do Francisco. Essa aqui eu também quero responder, tá, Keila? Boa noite. Eu gostaria de saber como posso iniciar no audiovisual. Tenho 16 anos, estudo no 2º ano do ensino médio. Tenho uma grande admiração, desde mais novo, ao audiovisual, desde a criação do roteiro à pós-produção. Penso em tentar uma bolsa de audiovisual fora do país para me formar em cinema, porém não tenho nenhuma experiência no meio e a maioria dos cursos que tento são muito caros ou são para maiores de idade. Infelizmente, na região que eu moro, não tenho muito acesso ao aprendizado do curso e eu gostaria de uma dica ou orientação de como começar para montar meu portfólio. Ok, eu vou só falar aqui um pouquinho, aí depois eu te passo a palavra, tá bom? Tá. Francisco e as outras pessoas também que estão aqui pela primeira vez, nesses eventos que eu falei que a gente faz, pelo menos uma vez por mês, a gente faz o evento que a gente chama de workshop. Quando o evento da EBAC é chamado de workshop, saiba que a gente dá uma bolsa de estudos, tá? Então, assim, ele geralmente está ligado ao tema principal do workshop, a bolsa de estudos, né? Mas, por exemplo, semana passada a gente fez um workshop de filmmaking, a bolsa de estudos foi para o nosso curso de filmmaking. Então, assim, é uma oportunidade super possível, tá? Se você acompanhar a nossa programação, de você ganhar uma dessas bolsas, tá bom? Para ganhar a bolsa, você vai ter que participar do nosso workshop, enviar uma atividade que os professores vão pedir e responder uma pergunta que é por que você merece a bolsa. Então, é isso. Acho legal falar. A gente tem sempre esses workshops aqui e sempre alguém que participa ganha uma bolsa de estudo. Então, acompanhe nossa programação, tá bom? Pronto, Keila, tá com você agora. Eu vou dar uma resposta para o Francisco, eu não sei se ele vai me matar ou se ele vai me amar com a resposta. Mas é o seguinte, Francisco,
é muito, 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 muito importante que você tenha muita, 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 muita paciência. Você tem 16 anos, você está começando. E se tem uma coisa que, olha, eu estou com 41 anos, gente. Eu comecei a trabalhar nessa área com 19 e 20. E eu tinha também aquela sede de abocanhar o mundo todo, né? Tanto que essa parte minha aí de produção, os primeiros 5 anos de carreira, eu trabalhei que nem uma louca, ganhei muito pouco dinheiro, tá? Porque eu trabalhava muito, eu estava na ambição de fazer, de acontecer, de ser, sabe, solicitar com todo mundo. Eu acho que isso é uma coisa legal quando a gente está apaixonado por aquilo que a gente faz. Mas eu costumo dizer, né, agora, já com velhinha, já com um monte de anos de experiência, costumo dizer que esse é um caminho que se faz caminhando. É a resposta de avô, né, de avó. O audiovisual é um caminho que se faz caminhando. Então, não tem aceleração. Não tem curso rápido para ser diretor de cinema. Pode acontecer da gente ter um famoso patrocínio, vir de uma família super, né, bem ali, já de gente que trabalha na área, e aí desde 5 anos de idade você está dentro do set de filmagem, mas tem uma outra coisa, o audiovisual é uma área coletiva. Então, mesmo que você tenha todo o privilégio do mundo de estar com, né, todos os equipamentos em dia e só lide com gente assim, 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 o fato é que o tempo todo você está lidando com um universo de pessoas, um universo de complexidades e com os benditos clientes. Vão te fazer, né, montes de exigências e aquilo que você às vezes imagina que é um projeto, não vai ser. Então, eu nunca imaginava quando eu comecei que eu ia cair para o mundo da pós-produção, que, aliás, eu nem sabia. Só para vocês saberem, gente, quando eu comecei, a gente fazia publicidade com 35 milímetros, tá? Não era ainda a época da Red, era o tempo da 35 da 16 milímetros. Era isso que a gente fazia. Então, eu nunca imaginei que ia para pós-produção. Quando eu conheci o Telecine, nossa, meu coração batia de querer acompanhar e ver digitalização, sair da fita, ver a imagem. É uma loucura isso. Você, sabe, chorava, assim, quero acompanhar. Sabia por que eu queria acompanhar. Mas isso é um amor que a gente tem por essa área, né? Que nem sempre é, assim, a gente sofre, tá? Para ver filme. Não é, nossa, super alegria, não. É todo mundo um pouquinho que tem algum lugar. Mas você tem todo o tempo do mundo para poder se desenvolver. Né? Buscar formação fora vai te trazer uma experiência diferente. Não significa que você vai ser o mais incrível de todos os profissionais. A gente tem gente produzindo, escrevendo, né? O que eu digo é, não perca o contato. Usa o seu celular para começar a produzir pequenos sketches para você mesmo ou para a rede social. Começa a exercitar, né? Porque quanto mais você faz, quanto mais você caminha esse caminho, é isso que vai te dar a experiência para você poder não só exercer a sua paixão, como fazer esse portfólio que você quer fazer. Mas não liga não, porque na hora que o pessoal te pegar para uma produção grande, teu portfólio, ó, o pessoal vai dizer, esse menino vai ter potencial, mas ele vai carregar caixa, ele vai pegar café, ele vai tirar o xerox, entendeu? Se ele vai para a área de efeitos, ele vai fazer pó, vai ficar fazendo pozinho ali, pegada. Ele não vai fazer a cena do personagem, entendeu? Porque isso é para quem está ali, ó, há mais tempo ralando na produtora. As pessoas costumam olhar para isso. E só para vocês terem uma ideia, aqui no mercado brasileiro, a gente tem o hábito de ter molecadas, né? Que a gente chama molecada. A gente chama molecada aí, por quê? Você paga pouco, a galera tá super no pique, né? Mas tecnicamente ainda não alcançaram a maturidade. Então, você tem um sênior sempre acompanhando. Às vezes nem tem um sênior. E aí as produções duram muito mais tempo, só quebra-cabeça, aquele negócio. A gente vê algumas tendências disso mudar quando a gente está com projetos muito grandes, a gente tem pessoas mais velhas fazendo. Então, o teu tempo de audiovisual, ele vai ser muito. Começando com 16 anos, quando você chegar aos 45, você vai ter 40 anos de audiovisual, 30 anos de audiovisual. Com 50 anos, você vai ter, sei lá, 40 anos de audiovisual. Então, assim, você tem tempo aberto pela frente para se fazer um monte de coisas. Então,
Estuda, leia, viaje, se exponha a diferentes texturas, contextos, pessoas, faz sorte. E vai praticando até você conseguir esse lugar da formação para fazer o seu portfólio. E não me odeia, tá? Vou falar isso para você. Não, é isso aí. Tem que ter paciência mesmo, né? Bom, vamos para a última pergunta, Keila. Vamos. Rafi, sou estudante de publicidade, me interessei bastante pela pós-produção em audiovisual e já estou procurando uma pós-graduação na área. Alguma dica sobre qual seguir? Não temos! No Brasil, uma pós-graduação em pós-produção. Mas vou dizer para vocês que a gente tem alguma outra pós-produção em games. A gente tem algumas coisas aí dentro do universo do entretenimento. Então, se você for procurar algo assim, procura isso, assim, indústria do entretenimento, games, que vai ter algo correlato com o que a gente faz, né? Pós-produção, assim como eu trouxe para vocês hoje, gente, tem não. Ninguém fala sobre processo. Quem fala sobre processo, e vou dizer para vocês, eu procuro uma pós-produção, um curso de pós-produção assim até fora do Brasil. Também não tem não. Acho que eu vou fazer, não. Pois é, Keila, não atrasa. A gente encontra muita coisa sobre a indústria do entretenimento e essas subdivisões, né? Você pode achar cursos aí Você pode, por exemplo, o INPA, que é o Instituto de Pesquisas de Matemática Aplicada, aqui no Rio de Janeiro, o INPA tem dentro dela um departamento de audiovisual, que eles fazem edição experimental. Eu te recomendo procurar o professor Luiz Velho, é uma universidade pública, né? E você vai encontrar como desenvolver projetos com esse sentido, mas muito com a coisa do experimental, com o tecnológico, pensando nas matemáticas aplicadas. Mas você vai exatamente chegar lá e falar assim, não, vamos falar sobre o workflow, vamos falar sobre os orçamentos, vamos falar sobre o fluxo, vamos falar sobre o gerenciamento das equipes. Nessa hora eu digo, me sigam, porque não tem. Assim, desse jeito que estou falando aqui, como eu conversei com vocês hoje, a gente não tem essa formação no Brasil. Tem essas coisas parecidas onde você vai ter os conteúdos ali dentro. Assim. Por isso que talvez fazer vários, você aos poucos vai montando um quebra-cabeça, né? Você faz o curso do after, entende o fluxo do after, você faz o curso do look, você vai entender o fluxo do look, você vai fazer o curso de edição, você vai entender o fluxo da edição. Aí você faz um curso comigo, aí você vai entender o fluxo de tudo, amarrando tudo que você já sabe. Entendeu? É um pouco isso. Mas não existe, o lado bom é que não existe exigência de curso superior de pós-produção para ser bem-sucedido em pós-produção nesse momento, tá? Nem aqui, nem fora. Maravilhoso. Eu coloquei as suas redes aqui, tá? Keila, eu coloquei o site do Resolve na Pós também. A gente está começando esse site, aí não repara. Tá uma bagunça ainda, mas tá começando. Que legal. Obrigada, Fernanda. Gente, Keila, foi demais. Muito obrigada. Bate-papo super gostoso. Queria agradecer também o público aqui presente com a gente, super interagindo aqui, mandando as perguntas. Para a gente é muito legal, é fundamental ter vocês aqui aquecendo essa conversa. Vou relembrar-los que amanhã nós teremos aqui um evento de matte painting, tá bom? O Diego, ele é o ex-aluno do curso de matte painting da EBAC, ele vai demonstrar ao vivo como ele fez um matte painting para um game, tá? Onde ele está trabalhando. O Diego é aquele caso clássico da pessoa que quis fazer uma migração de carreira depois de 30 anos e em muito pouco tempo ele conseguiu e está fazendo aí o que ele realmente queria fazer, apaixonado. Vou deixar aqui os contatos da nossa equipe. Acessem o site da EBAC, conheçam os cursos, os webinars, venham aos eventos. Reconheço vários nomes aqui, fico super feliz de ver que a galera tem vindo aqui, tem conhecido, tem participado. Muito bom. Aí, pessoal, adorei. Eba. A live vai ficar gravada, coloquei o link aí, tá? Acessem lá no canal da EBAC, tá online depois. Tem outros eventos de audiovisual também. E última chance aí de clicar, quem quer conhecer um pouco mais de After, clica aí no
botãozinho para garantir o desconto, pelo menos para começar a conversa com a equipe da EBAC. Keila, gostaria de falar mais uma coisa, mandar mais alguma mensagem, falar um pouquinho. Quer falar um pouquinho do Resolve na Pós? O que é? Você não falou, né? Quero, posso falar sim. Então, gente, eu tenho dado aulas assim com esse objetivo, né, de falar de pós-produção desde 2015. E eu já fiz algumas coisas, né, já fiz alguns eventos, assim, encontros online, fazia encontros presenciais, na verdade, que chamavam Café com Pós, depois eles ficaram online quando entrou a pandemia, costumo fazer, enfim, lives, né, às vezes, e eu fui percebendo que aquilo que no começo as pessoas nem sabiam o que precisavam, hoje a gente está vendo esse aumento do fluxo, aumento do tamanho dos arquivos, né, que é essencial. A gente, às vezes, aprende software, às vezes a gente aprende uma determinada função, mas não pega o encadeamento entre uma coisa e a outra. E tem bastante coisa aí nesse encadeamento que é importante a gente saber, mesmo que a gente não vá ter, por exemplo, uma função de coordenação. E a gente realmente precisa de muita informação, porque é uma área que muda todo dia. Então, aos pouquinhos, muito aos pouquinhos, eu fiz o site, agora estou começando a botar uns posts, vou colocar algumas coisas passadas também que eu já fiz, que é esse Resolve na Pós, com o objetivo de ter conteúdo que leve pós-produção para todo mundo. Não com esse olhar glamourizado, porque eu acho que principalmente para a realidade do Brasil, né? É bom a gente ter a referência do filme da Marvel, que eu amo, mas é bom a gente também saber um pouco do dia a dia de como se faz aqui, né? Para a gente conseguir, quem sabe um dia, fazer um filme com o orçamento de um filme da Marvel. Sem essa base, a gente não chega lá. A gente entra lá como uma pecinha né? Fica aquele nome pequenininho no crédito de 400 nomes no final do filme. Então, é isso. E aí eu tenho um pouco dessa abordagem tecnológica, né? Eu até tinha visto aqui uma pergunta de alguém falando que é o NFT, né? Então, NFT, depois, se puder, me procura, que a gente fala um pouquinho sobre isso, porque realmente é uma realidade paralela do blockchain, mas que eu vejo convergência com o que a gente faz em produção, né? Então, tem bastante coisa para a gente olhar, para a gente se formar, para bater papo, enfim, conversar, e a ideia do Resolve é exatamente essa, assim. As pessoas costumam falar, né, de forma, às vezes, até irresponsável na produção, deixa isso aí que a gente resolve na pós. Resolve não, entendeu? A gente faz milagre, mas a gente não conserta certas besteiras que o pessoal faz, né? A não ser que, comece tudo de novo ou que gaste muito din-din. Então, a ideia é a gente resolver com educação, informação. Esse é o intuito principal do site. Resolver após na pré, né, Keila? Exatamente. Precisa e cirúrgica. É isso aí. Que legal. Vou colocar de novo aqui, gente. Sigam, tá? As redes da Keila, vão se informando. Ela é super acessível aqui, falou para vocês procurarem ela, então procurem e vamos aí conectando essa rede tão legal. Muito bom. Keila, muito obrigada mesmo mais uma vez. Foi muito legal ter você aqui, viu? Obrigada a vocês, pessoal. Assim, contem comigo aí para expandir essa palavra aí da pós-produção. Legal, muito lindo ver você honrando, assim, levantando essa bandeira da pós. Sucesso aí, viu? Isso aí, sucesso para você, no seu projeto aí. Muito obrigada, gente, muito obrigada a todos. Então, boa noite. E, ixi, olha lá, o Matheus já está avisando que vai mandar várias perguntas do celular. Manda lá. Isso aí. Legal, gente. Então, boa noite, viu? Até amanhã ou até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, Keila. Até. Obrigada, tchau.